E aí galera que está participando do Congresso Internacional de Mídias Digitais, tudo bem? Eu sou o Léo Gonçalves da Outside Produções e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um pouquinho do nosso trabalho como produção de vídeos, um pouco da minha experiência e vou falar um pouco sobre equipamentos. Vamos lá? Mas primeiro eu queria falar um pouquinho para vocês de quem eu sou, da onde eu vim e por que eu faço o que eu faço. Bom, como eu disse, eu sou o Léo Gonçalves, eu sou natural de Porto Alegre e moro em Criciúma já há 5 ou 6 anos. Eu sou acadêmico de Tecnologia da Informação e Comunicação na Universidade Federal de Santa Catarina. Tá faltando só um pouquinho para terminar. Eu sou ex-fotógrafo, sou ex um monte de coisa. Na verdade, eu tinha um problema de sério com não definir exatamente o que eu queria. E eu acho que agora a gente está entrando um pouco mais nos eixos com o que eu gosto de fazer, com o que eu acho que a gente está fazendo um trabalho legal. E hoje eu trabalho como produtor de vídeos na Outside Produções, sou sócio do Paulo. Vai aparecer a foto dele aqui, ou aqui, não sei, vamos ver. E ele é meu sócio, a gente faz alguns trabalhos bem legais. Hoje a nossa produtora trabalha especificamente com vídeos de lançamento, estudos de caso e produções de vídeo voltadas para o marketing digital. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho hoje do set que a gente utiliza para fazer produções de vídeos, para fazer os CPLs, para fazer estudo de caso. Como os sets que a gente está utilizando aqui, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como é que a gente está fazendo. Bom, uma das coisas que é importante você saber é que nem tudo que é o mais caro é o melhor. Essa imagem mostra bem claro aquilo que eu quero te dizer. Não importa quantos recursos você tem, se você não sabe como usá-lo, nunca vai ser suficiente o recurso que você tem. Então, na verdade, assim, você não precisa comprar a melhor câmera, a melhor lente, a melhor luz, o melhor microfone para desenvolver o seu trabalho. Para a internet, o nível de qualidade do vídeo ele reduz drasticamente. Então você não precisa se preocupar em comprar a câmera mais cara ou a melhor lente para isso. Então os equipamentos que eu acho que é importante que você tenha para uma produção são câmera e lente, equipamentos de iluminação, microfones, gravadores de áudio e alguns equipamentos de suporte que eu vou te mostrar depois que você pode utilizar ou não, dependendo do tipo de produção que você vai fazer. Vamos falar sobre câmeras? Então antes da gente começar a falar sobre câmeras, eu quero deixar uma coisa bem clara aqui. Hoje a gente trabalha com câmeras DSLR da marca Canon. Existem outras câmeras que fazem esse mesmo tipo de trabalho, mas hoje a gente prefere trabalhar com essas, porque são mais baratas e fazem praticamente o mesmo trabalho, porque tem uma qualidade de imagem muito satisfatória para o trabalho e porque são simples de se operar. Essas câmeras são câmeras fotográficas, então para você operar ela é necessário você ter um pouquinho de conhecimento de teoria de fotografia. Eu vou deixar aqui embaixo um link para um canal do YouTube que fala só sobre teoria de fotografia. É bem simples de se entender e eu acho que vai ajudar bastante quem quer entrar nesse meio e conhecer um pouco mais desse processo de fotografia, ok? Eu vou montar para vocês então 3 modelos de câmeras que eu acho que são mais baratas, intermediárias e um investimento mais alto. E aí você vai, conforme o seu orçamento, pensar em qual você quer investir. E vou explicar por que de cada uma delas, tá beleza? Para uma câmera de orçamento mais baixo, você pode comprar a T5i. É uma câmera parecida com essa aqui, na verdade eu estou com a T3i, mas ela é praticamente igual. Você pode destacar o visor dela e aí você consegue ver a você mesmo enquanto você está gravando. Se você estiver gravando sozinho, acho que isso aqui é bem útil. A T5i ela faz foco automático, que é bem legal para você trabalhar. E ela é uma câmera relativamente barata. Se você tem um orçamento mais curto, acho que vale a pena você investir na T5i. A câmera intermediária desse modelo de set que a gente está falando seria uma 70D. Ela é uma câmera parecida com essa aqui, só que ela é um pouco mais robusta. Ela tem algumas regulagens a mais de correção de cor e gravação que a T5i não tem. O modelo de foco dela é mais rápido, ela é mais eficiente e ela é uma câmera bem legal para quem está querendo investir um pouco mais em produção de vídeo, quer fazer algumas produções um pouco mais de qualidade. Mas não é nada de muito diferencial para a T5i não. Se você quer investir em algo melhor, ter uma qualidade maior de imagem, ter alguns recursos a mais, você pode investir na 6D. A 6D é a câmera que a gente está utilizando para gravar, a câmera que eu estou aparecendo aqui. Ela tem muito mais recursos, ela é uma câmera muito mais robusta, ela tem mais qualidade de ISO, para luzes mais baixas, para locais com pouca luminosidade, ela vai ter uma qualidade maior de vídeo. Então eu recomendo para quem quer investir um pouco mais, invista na 6D, ela é uma câmera muito legal. Então tá, vamos falar um pouquinho sobre lentes. Eu também pensei em 3 modelos de lentes bem interessantes que podem ajudar na sua produção. A primeira lente que eu quero te mostrar é a 50mm. Ela é uma lente bem barata, é de baixíssimo investimento, algo em torno de 400 ou 500 reais. Ela tem uma abertura de obturador bem alta, então você vai ter imagens bem claras, com bastante desfoque, só que ela tem um limitador, ela é um pouquinho fechadinha, então se você for comprar
o primeiro ou o segundo modelo de câmera, você vai ter que ter um pouco mais de espaço para fazer as suas produções. Eu gosto muito dessa lente, ela é uma lente bem honesta para o que ela faz, para o valor dela, ela entrega um resultado muito bom. A segunda lente, na verdade, eu quero confessar que ela é o meu xodó. Eu gosto muito dela, ela é a 40mm Pancake da Canon. Ela é uma lente relativamente nova, foi lançada há 1 ano ou 2 talvez, e ela é uma lente já específica para produção de vídeo. Ela é uma lente STM, ela é silenciosa para fazer produção, então você consegue fazer o foco sem fazer barulho, e ela é bem pequenininha, olha. Então assim, ela é um pouquinho mais cara que a 50mm, tem uma abertura um pouquinho maior, e ela é muito legal. Ela é uma lente mais robusta que a 50, de mais qualidade e levíssima. Olha o tamanho dela. Ela encaixada na câmera vira um nada, bem pequenininha. Então eu gosto muito dessa aqui e faz imagens lindíssimas com ela. Para você ter uma ideia da diferença de ruído entre uma lente e outra, ó, eu tô aqui com a 50mm na câmera e vou fazer foco com ela, bem pertinho do meu microfone. Tá vendo? Ela faz um ruído bem grande. Aí eu tô com a 40 aqui, deixa eu botar em alto foco. Ó, não faz barulho. Ela é uma lente silenciosa, ela tá procurando o foco, ó, ela achou o foco e ela não faz barulho. Então, para produção, você trabalha com o microfone em cima da câmera, utilizando mesmo o microfone da câmera, ela é muito mais silenciosa para esse tipo de trabalho. Ela não vai parecer aquele ruidinho que tinha antes. A terceira lente que eu quero mostrar para vocês, ela já é uma lente muito mais robusta, ela é uma lente de mais qualidade, é uma lente profissional da Canon, da série L. Ela é que vem no kit quando você compra a 6D ou a 5D Mark II, 5D Mark III. Ela é a lente 24-105. Ela é uma lente já estabilizada, então se você quer fazer filmagens de algum tipo de movimento, você está em algum lugar, você precisa fazer segurando a câmera, ela é muito mais robusta, ela tem um zoom maior, né? Ela te dá um pouco mais de versatilidade na produção que você quer fazer. Você quer um pouco mais aberto, ela tem 24mm de abertura, então ela tem bastante abertura. Você quer fazer mais aproximado, mais perto da pessoa, ela tem um zoom de 105mm. E fora que ela é estabilizada, então você pode segurar ela com a mão, na sua mão, segurar ela sem tripé, e ela vai fazer um balão. Deixa eu filmar aqui para mostrar aqui, ó. Tô filmando o Paulo Schmeller, aqui, ó. Esse é o Paulo, tá vendo? Lá atrás tá a Liege. Dá tchau ali. Aí, aqui, ó. Então eu tô aqui segurando a câmera na mão, gravando na mão com o estabilizador de imagem. Ela é fenomenal. Você percebe que pela compressão de zoom, com 105mm que eu tô agora, o fundo fica bem desfocado, ó. A imagem fica linda. Eu tô utilizando aqui para filmar a 24-105 e a 5D Mark II, que é uma das câmeras que a gente tem no nosso set. Uma das variantes da 50mm 1.8 é a 50 1.4. Ela é uma lente já um pouco mais cara do que a da 50 1.8, a 40mm, mas é uma lente com muito mais definição, a qualidade dela é muito superior. Ela tem 1.4 de abertura, então ela é muito mais clara ainda, desfoca muito mais, tem muito mais definição de cor do que a 50, até porque ela é bem mais cara, né? Mas ela é realmente uma lente que quem quer começar a investir em produção de mais qualidade, é uma lente legal de se ter no kit. E para quem quer então ainda mais qualidade, mais desfoque de fundo, dá para utilizar ainda uma 85mm da Canon. Ela é uma lente fixa, ela tem 1.8 de abertura, mas é uma lente fenomenal, ela desfoca muito fundo, e aí você pode trabalhar com um pouco com um pouco mais de distância, como ela tem uma compressão de zoom maior que a 50 1.8 e a 50 1.4, você vai ver um desfoque muito mais alto. Dá uma olhadinha na imagem que a gente está fazendo agora com ela, é fenomenal, olha o desfoque que ela tem de fundo, é sensacional. Então é um investimento mais alto, para produções específicas, você não vai usar para qualquer coisa, mas ela tem um resultado muito legal. Passando a parte de lentes, então eu queria falar um pouquinho para vocês de iluminação. Iluminação é algo muito, muito, muito importante para suas produções, porque é muito estranho, tem gente que erra porque faz muito claro, tem gente que erra que faz muito escuro, então assim, para você ter uma ideia, eu estou utilizando aqui 2 iluminadores LED, apesar de estar gravando na rua por motivos bem específicos, porque eu estou trabalhando na sombra e o fundo atrás de mim ele está bem iluminado. Então, como essa câmera é fotográfica e ela não consegue trabalhar com 2 tipos de iluminação diferentes, ela regula o tipo de luz para um tipo de luz só. Ela faz a regulagem para um único tipo de luz. Então eu posso regular
para sombra, e aí ela vai abrir bastante o obturador dela e eu vou ficar bem iluminado. E como o fundo está muito mais iluminado que eu, ele vai ficar estourado, vai ficar todo branco. Ó, para você ter uma ideia, eu vou desligar agora os meus iluminadores para você ver. A regulagem de luz está para o fundo e aí eu fico escuro. O fundo fica bem iluminado, mas eu fico escuro. Agora, se regular a câmera para mim, regula ali para mim, Paulo. Se regular a câmera para eu ficar bem iluminado, o fundo fica muito estourado. Então a gente perde toda uma paisagem bonita que a gente poderia mostrar por não ter uma boa iluminação na frente. Para você resolver o problema das luzes, você tem duas soluções. A primeira é utilizar a iluminação natural, que é o sol. Só que o sol, ela é uma luz dura. Ela é uma luz que o lado onde ela ilumina muito bem e onde não aparece faz sombra. Então, se o sol está muito alto, ela faz sombra geralmente aqui embaixo, no queixo. Ou se o sol está lateral, a outra parte está fazendo sombra, e aí pode ser que não fique uma iluminação muito legal para determinados tipos de vídeo. Você está fazendo uma produção para filme, isso até pode ser legal, mas em produções que você quer que a pessoa preste mais atenção em você do que no ambiente, é legal você eliminar todo tipo de distração. E às vezes uma sombra mais alta aqui ou lateral pode tirar a atenção da pessoa do que você está falando para você, para aquele defeito, e aí você perdeu todo o seu trabalho. Então, uma possível solução para isso é você botar a pessoa de costas para o sol e utilizar um rebatedor. Eu tenho aqui um rebatedor, deixa eu mostrar aqui. Você utiliza um rebatedor, vou usar a Liege como minha cobaia aqui. Fica virada aqui assim, Liege, ó, de costas, assim de lado, assim, ó. A Liege está com o sol do lado do rosto e o outro lado está fazendo sombra. Então, com um rebatedor eu pego o sol aqui e ilumino o rosto dela lá, ó. Então, a gente tem uma luz mais uniforme. Você entendeu? Óbvio, eu teria que trabalhar um pouquinho mais para pegar uma luz do sol correta e tal, mas você consegue com o rebatedor fazer esse sol ficar mais uniforme. Uma segunda opção é botar ela de frente para o sol, ali. Ela fica bem de frente para o sol, e aí a gente usa uma segunda opção que é um difusor de luz, que ele elimina a sombra e ilumina bem o rosto dela, ó, sem o difusor e com o difusor. Fica mais iluminado e elimina a sombra. O difusor faz com que a luz fique mais suave e elimine as sombras embaixo do rosto e geralmente embaixo do queixo. Então, mas para quem não tem a opção de utilizar o sol como iluminador, você pode utilizar iluminações artificiais. Eu vou falar de 3 modelos de iluminação artificial. O primeiro, que é o que a gente está utilizando agora, são os iluminadores de LED. Tem vários modelos de vários tamanhos. O que eu estou utilizando aqui é um modelo da Yongnuo. Ele é de 600 LEDs. Com ele você consegue regular inclusive a cor. Você pode deixar a luz mais amarelinha ou mais branca, dependendo do tipo de produção que você quer fazer, do ambiente que você está. Você pode conseguir regular isso. E você consegue também, com esse iluminador, regular a intensidade. Às vezes o espaço que você tem precisa de menos luz, porque senão a pessoa vai ficar muito estourada, vai fazer sombra no fundo. Então você consegue deixar bem pouquinha luz, regular a câmera para pouca luz e o ambiente ficar todo muito bem iluminado. Então os iluminadores LED, eu tenho desse, tem também de 300 LED, que é um pouquinho menor, né? E ele é bem legal também de se trabalhar e ele é super tranquilo de se trabalhar. A segunda opção são os iluminadores halógenos. Eles são iluminadores quentes, que geralmente são um pouquinho mais amarelados, mas tem muita potência de luz. Então, se você tem um local muito aberto e precisa de bastante luz, eu recomendo que você use as lâmpadas halógenas. Então, elas são luzes duras, elas fazem sombra se ficam muito perto de você. Então, você pode colocar ou a lâmpada direto ou a lâmpada virada para cima, fazendo com que haja bata no teto e espalhe uma luz mais uniforme, mais difusa, ou colocar difusores na frente. E a terceira opção são os softbox. Hoje são iluminadores com lâmpada fluorescente, que já é uma luz difusa, ela já não é uma luz que faz tanta sombra, mas ele ainda tem mais um difusor na frente. Ele é uma lâmpada mais fraca, para iluminação mais fraca, então para locais pequenos ele faz muito bem o trabalho dele. São kits baratos e fáceis de locomoção. Na verdade, você consegue levar tudo numa bag pequena, onde vai tripé, lâmpada, o softbox. O soft é macio, né? E box, então é uma caixa para a luz ficar mais suave. Para produções na rua, o softbox não serve. Ele realmente não tem luz suficiente para iluminar tudo que você precisa.
Então, assim, dependendo do tipo de produção que você vai fazer, você pode utilizar o softbox, ou a luz halógena, ou o LED. A grande vantagem do LED é que você pode levar ele para qualquer lugar, porque ele funciona também com bateria. Então você está geralmente fazendo entrevista em evento, que acontece muito dentro do meio do marketing digital, então faço muita entrevista, muita coisa, o LED é muito versátil e ele é muito legal de se trabalhar. Vamos falar um pouquinho agora de microfones. Algo que é muito importante, poucas pessoas dão a verdadeira importância para isso, são os microfones. 50% da sua produção é áudio. Mais do que a imagem, se a imagem não está muito legal e o áudio está perfeito, cristalino, você consegue manter a pessoa por mais tempo no seu vídeo do que se você tiver uma imagem muito boa e o áudio for horrível. Então se preocupe com microfones. E aí eu vou falar um pouquinho mais de 3 tipos de microfone que eu acho que servem para praticamente qualquer tipo de produção. O primeiro modelo de microfone é o microfone de mão, e algumas pessoas chamam de o sorvetão, enfim, é geralmente utilizado para reportagens. Ele é um microfone que é muito versátil, ele capta pouco ambiente externo dele, então ele pega só o som que está vindo direto da cápsula dele, então no meio de um barulho gigantesco, você consegue ouvir só a sua voz da pessoa que está sendo entrevistada, se ela precisar ser entrevistada. Então se você está em evento e precisa de qualidade de áudio e não quer estar colocando o microfone de lapela, que eu já vou falar um pouquinho, na pessoa, e não tem como, porque você está pegando várias pessoas ao mesmo tempo, uma excelente solução é o microfone de mão. Você vai poder colocar ele, andar e tirar da sua mão e levar para outra pessoa e todos vão conseguir ouvir muito bem e você vai conseguir garantir a qualidade de imagem. E aí microfone de mão você vai ver vários preços. Você acha microfone com qualidade a partir de 80, 90 reais até 2, 3, 5 mil reais. Eu vou deixar aqui embaixo alguns microfones que eu acho legal para você ver, tá bem? Uma segunda opção, e isso vai depender do tipo de produção que você está fazendo, são os microfones boom. São microfones de ambiente, são microfones que geralmente são utilizados para entrevistas ou para captar sons do ambiente. Você está fazendo uma entrevista com uma pessoa e quer também, acha legal ouvir o áudio do que está acontecendo por fora. Ou você está fazendo produções onde o microfone não pode aparecer, por exemplo, gravação de filme, alguma coisa assim. A solução que eles utilizam é um microfone de ambiente, ele é um microfone maiorzinho, que geralmente é colocado ou em cima da câmera ou em uma vara, e aí um técnico específico de som fica acompanhando a pessoa para captar o áudio. Então ele é um microfone que é bem legal, você pode captar todo o ambiente ou ele foca um pouquinho mais para uma direção só, mas ele é um microfone que ainda capta um pouco de ambiente de fora, assim, mesmo que ele esteja focado para um só lado. A grande vantagem dele é se você está fazendo alguma produção e não quer que o microfone apareça. Ele é a melhor solução para isso. Uma outra utilidade desse tipo de microfone é para quando você quer fazer algo que tenha movimento e a pessoa não pode segurar o microfone e o lapela se mexer, ó, ela vai fazer barulhinho, tá vendo? Então assim, eu vou me movimentar muito e aí eu mexo para um lado e não aparece bem o áudio, então o microfone de ambiente ele consegue captar melhor isso. A pessoa fica junto, eu me mexo para um lado e o microfone de ambiente se mexe junto, e aí ele consegue garantir que vai haver qualidade de áudio. A terceira opção, que é os microfones que eu mais utilizo, são os microfones de lapela. O microfone de lapela é um microfone pequenininho, que fica de lapela porque antigamente era utilizado na lapela do terno, né? Então ele ficava preso aqui com um grampinho. E ele é um microfone bem pequenininho, versátil, e ele atende muito bem as suas necessidades para você que quer gravar sozinho. Ou se você for gravar com outra pessoa, essa outra pessoa também usa um microfone. Ele é um microfone com bastante qualidade de áudio, ele tem pouco ruído e há algumas opções também sem fio. Então você quer gravar longe e quer estar se movimentando, você não precisa ficar preso a ele, você pode usar um microfone com transmissão sem fio. Eu recomendo vários, tem vários modelos de transmissores sem fio também de microfones. É muito importante que você não utilize o microfone da câmera. Por quê? A câmera ela tem um ganho de áudio que geralmente prejudica um pouco a qualidade. Eu vou mostrar para vocês um pouquinho da diferença entre o áudio da câmera e o áudio do microfone. A partir de agora eu estou falando só com o áudio da câmera. Então você pode perceber que tem bastante ambiente, bastante barulho, ruído, ela pega muita coisa. E agora eu estou utilizando o áudio do lapela.
Ele consegue abafar muita diferença, muita diferença de qualidade e realmente para produções que exigem um pouco mais de qualidade não vale a pena, não é uma opção. Pra você ter uma ideia, esse aqui é um microfone um pouco mais caro, ele custa em torno de R$150, algo em torno disso, R$150, R$160 para um microfone, para você ter uma qualidade bem diferenciada para suas produções. A gente já falou de microfone, algo muito importante para utilizar com o seu microfone são gravadores. Eu sei que é algo mais difícil, você tem que sincronizar, é algo mais, dá um pouco mais de trabalho, mas para sua produção ser de qualidade, não abra mão de trabalhar com gravadores externos. O áudio da câmera, mesmo com microfones, não ficam com a mesma qualidade, você não consegue ter ganho, você não consegue ter um monte de recursos que um gravador te dá. Primeiro motivo, a única câmera que eu conheço que te dá retorno de áudio é a 5D Mark III. É uma câmera que hoje custa em torno de R$10.000. Ela é a única que garante que o áudio que você está ouvindo é o áudio que está entrando para gravar. Eu já trabalhei com produção gravando direto da câmera e é um risco gigantesco, ocorre de qualquer mau contato sendo gravado ali, você não consegue monitorar, você não sabe o que está acontecendo, você só vai ver no final que não estava gravando áudio ou que estava entrando algum ruído que você não vai mais conseguir corrigir e vai jogar boa parte do seu tempo e da sua produção fora. Nós já passamos esse trabalho no início de gravar 2, 3 horas de produção e no final descobrir que o áudio estava com problema e daí consegue salvar, às vezes não consegue, quando consegue não fica a mesma qualidade do que você está monitorando o áudio o tempo inteiro. Então uma solução para isso é você utilizar gravadores. Eu vou falar alguns modelos de gravador e aí tem vários tipos, você pode comprar gravador da Sony, gravadores de outros modelos, mas eu vou falar de 3 em específico que eu já usei e eu acho muito legal. O primeiro modelo é o Zoom H1. Ele é um microfone para uma única entrada, ele é uma entrada pequenininha, o P2, que geralmente é os microfones de lapela, e ele serve também como microfone de mão para suas produções. O segundo modelo é o Zoom H4n. Ele já é um gravador muito mais robusto, ele tem 2 entradas estéreo, mas você pode multiplicar até 4 entradas para utilizar os canais estéreo do seu gravador. A grande vantagem dele é que você pode monitorar individualmente cada canal e você pode estar ouvindo o tempo inteiro. O Zoom H4n também tem microfones na frente que você pode trabalhar ele como microfone também. Ele vem inclusive com a espuminha para você usar ele como microfone se for preciso. Bom, um modelo parecido com o Zoom é o Tascam DR40, que ele é praticamente igual, ele só é de uma outra marca, faz praticamente a mesma coisa, é um concorrente bem à altura. Ele é um pouco mais barato, mas como no Brasil, por causa dos podcasters que todos compraram o modelo do Zoom H4n, o Zoom acabou ficando mais famoso, teve muito mais reviews, então ele acabou sendo mais confiável dentro do meio. O Tascam faz exatamente a mesma coisa, só que como ele foi menos utilizado, ele é menos visto. E por último, então, vamos falar de acessórios. Alguns acessórios que são importantíssimos para a sua produção e outros acessórios são opcionais, que você pode utilizar ou não para o seu trabalho, dependendo do que tipo de produção você vai fazer. O primeiro acessório que é imprescindível para a sua produção é um tripé para câmera. Por quê? Na maioria das produções, uma câmera paradinha, onde você possa fazer uma boa fotografia, um bom enquadramento, é um diferencial muito legal. Você imagina se eu estivesse gravando assim. Imagina se eu estivesse gravando assim, ó, com a câmera na mão, o foco não está muito legal, a iluminação eu já saí de posição, então você que está assistindo já não ia gostar muito tempo de uma produção assim. Então, para uma produção de qualidade é muito legal que você utilize tripés. Tripés, ele garante estabilidade, garante que você vai ter uma posição legal, uma fotografia legal no ambiente, um bom enquadramento e o principal, a câmera não vai ficar tremendo, a imagem não vai ficar tremida, vai ficar bem definida. O segundo acessório que também é importante dentro da sua produção são tripés. Tripé de novo? Isso, tripé de luz. As suas lâmpadas precisam ficar numa altura ou na sua altura ou de cima para poder ter uma iluminação mais homogênea, então para isso você precisa ter tripés. Uma coisa que é muito importante você prestar atenção nas suas produções são cartões de memória. Uma coisa que a gente aprendeu dentro das nossas produções é que se você tem um, você não tem nenhum. Se você tem 2, você tem 1. Então tenha sempre material sobressalente. Cartões de memória são um investimento muito importante. Eu já vi pessoas perderem produção por não terem cartões suficientes ou terem cartões de baixa qualidade. Invista em cartões com quantidade de transmissão de dados maior. Eu vou mostrar a imagenzinha aqui para vocês. Tem um
um dado ali onde mostra quantos mega por segundo ele consegue transmitir. Dependendo do tamanho de qualidade da sua transmissão, você precisa com cartões com mais números de megas por segundo. Por exemplo, você vai filmar em Full HD, é importante ele filmar entre 40 e 60 mega por segundo. Se você for filmar em 4K, por exemplo, você vai precisar acima de 60, talvez até 80 mega por segundo. Bom, eu vou falar de dois acessórios muito legais que são para determinados tipos de produções. Esses acessórios te ajudam a ter imagens em movimento com um pouco mais de qualidade. O primeiro deles é o slider. O slider, ele é um trilho onde você coloca a sua câmera com um carrinho, onde você consegue fazer movimentos horizontais ou diagonais bem suaves e a sua produção vai ficar bem legal, sem tremer, sem nada, e vai dar um movimento muito interessante para determinados tipos de ações. Você pode utilizar isso com várias coisas. Se você quiser mostrar um produto, mostrar uma entrevista, você quer ter uma imagem diferente com o movimento, ele é um acessório bem legal. E o segundo acessório que eu gosto muito de utilizar é um estabilizador de imagem, muito conhecido como Steadicam. Esse aqui ele é uma cópia do modelo original, ele é produzido no Brasil, e ele é bem legal, você consegue fazer imagens andando, e dá uma olhadinha nas imagens que ele consegue fazer aqui. Ele é muito legal, é um produto bem fácil de estabilizar, e a qualidade dele é incrível. Então, só recapitulando, falamos sobre câmeras, sobre gravadores, sobre lentes, sobre microfones, iluminação e alguns acessórios. Então eu queria agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo até o final e dizer que se você precisar de ajuda, pode mandar um e-mail pra gente vai ter o prazer de responder para vocês, porque a gente gosta muito de fazer o que a gente faz, é algo que move muito a gente. E eu queria encerrar esse vídeo mostrando um estudo de caso que a gente fez, que é um pouquinho do nosso trabalho, um pouquinho do que a gente sabe e ama fazer, que é o nosso propósito de vida. Muito obrigado, galera. Até mais. Meu nome é William, tenho 39 anos, nasci em Santos. Eu curtia bastante, essa parte de carros, de velocidade, assim como todo brasileiro também apaixonado pelo Ayrton Senna. Quando eu entrei na General Motors, eu não estava como engenheiro. Eu comecei uma busca no mercado, anunciou lá, vaga em catalão. Eu olhei aquilo, falei, pronto, vou para a Espanha. E aí a minha mãe falou assim, William, lê direito. Tem a sigla GO, é no estado de Goiás. Movi para cá e vim para cá com uma cama dobrável. Quando eu cheguei aqui, eu já tinha uma missão, apesar de engenheiro, de liderar uma equipe técnica, e eu já tinha uma coisa natural, que era cuidar de gente. Isso eu sempre gostei. Eu sempre tive uma vontade louca, assim, muito vontade de empreender. Então eu falei assim, olha, eu quero ter um empório, só que eu imaginei um empório físico, uma lojinha com produtos que eu sempre gostei, de experimentar essas coisas de empório. Começou a crescer o negócio. Eu comecei a também ter uma ambição, Eu falei assim, poxa, eu acho que isso daqui vai dar jogo. A venda começou a melhorar um pouquinho e eu achei que esse um pouquinho já era suficiente para fazer um baita investimento. E foi aí que eu tomei uma decisão muito errada. A demanda começou a ficar escassa, eu não consegui reerguer a equipe de vendas e me vi num momento que eu tive que paralisar as operações da empresa. E nisso, fica um passivo de pessoa jurídica, que foi um impacto que eu estava escondendo da minha esposa, porque apesar dela ser minha sócia, eu não compartilhava com ela o problema que eu tinha em mãos. E era muito grande. Foi um problema enorme que consumiu bens da minha família e eu cerceei a minha família desse futuro que poderia ser melhor. E por ser egoísta, por não escutar a pessoa que eu mais amo, que é a minha esposa. O declínio como empresário me afetou como executivo na empresa. Naquele momento de fraqueza, eu me senti assim um profissional. Eu falei assim, se eu não sou capaz de empreender, se eu não sou capaz de ajudar minha família, eu sou incapaz de liderar pessoas na empresa. E comecei a ficar introvertido. Eu não participava mais de festa, tinha vergonha de ir à festa com os amigos por causa da minha condição financeira. Na empresa eu comecei digamos assim, ter um desempenho muito aquém do que eu estava acostumado. Eu tinha dificuldade já de inspirar as pessoas porque eu estava apagado. E as pessoas sentiram isso. Eu já estava na lista de demissão. E dali eu falei assim, eu preciso de ajuda. Então ali eu vi a oportunidade no programa Lidere Seu Destino.
Comecei a acreditar cada vez mais em cada lição que eu tinha e percebi uma coisa simples, mas importante. A presença da liderança no momento de crise é fundamental. Fiz 14 demissões num dia só, mas eu olhei nos olhos de cada uma daquelas pessoas e falei o ponto positivo que cada uma delas tinha. Eu poderia ter delegado essa atividade para os meus supervisores, mas eu falei, não, agora é comigo. Com certeza eu estaria na lista de demitidos se eu não estivesse no programa. Isso eu não tenho dúvida. Então a minha atribuição ela aumentou. E hoje, né, com o upgrade, eu estou respondendo para o diretor industrial. Então hoje eu me sinto numa condição de conseguir administrar mais coisas. E antes eu não conseguia administrar a mim mesmo. Quando a gente entrega flores para alguém, o cheiro das flores fica na nossa mão.